está aqui nos Estados Unidos é uma maravilha. Emília Correia Lima nasceu em Sobral no dia 10 de abril de 1934. Filha do médico humanitário Augusto Ider Bezerril Correia Lima, ela foi a primeira Miss Ceará e a primeira cearense a conquistar o título de Miss Brasil. Professora Emília foi eleita Miss Ceará no dia 25 de junho de 1955, derrotando outras 6 candidatas. Pouco tempo depois ela conquistou o título de Miss Brasil no concurso realizado no Hotel Quitandinha em Petrópolis, no Rio de Janeiro, sendo coroada pela Miss Brasil de 1954, a baiana Marta Rocha. O estrondoso sucesso de Marta no ano anterior e a popularidade crescente dos concursos de Miss fizeram com que a eleição de Emília como Miss Brasil fosse feita com muitas comparações e expectativas. Adorada por Milor Fernandes, Emília foi comparada à sua antecessora, num polêmico posicionamento do artista, quando ele disse que a mulher, para ser bonita, precisa ter nariz. Marta Rocha não tem, e o de Emília dispensa qualquer elogio. Ela também foi homenageada com um poema pela escritora Raquel de Queiroz. Entre outras coisas, a escritora cearense escreveu que, se na América não lhe derem o título máximo, é porque os cegos são eles. Emília participou do Miss Universo, que aconteceu em Long Beach, no dia 22 de julho. O concurso teve como vencedora a Miss da Suécia. Emília ficou entre as 15 finalistas. Os brasileiros receberam a decisão do júri com decepção, pois muitos esperavam que a Miss Brasil estaria pelo menos entre as 5 primeiras colocadas. Emília, por outro lado, chorou de emoção e já havia afirmado que, mesmo se perder, estava satisfeita por ter conquistado um posto de honra para o Brasil. Em 15 de agosto de 1956, ela se casou com o oficial do Exército e engenheiro Wilson de Santa Cruz Caldas, na Matriz do Sagrado Coração, em Fortaleza, no Ceará. A partir de então, passou a se chamar Emília Correia Lima de Santa Cruz Caldas. Eles tiveram 3 filhos, Nelson, Marília, Emília e Ana Cecília. Ela era avó materna do ator Eduardo Caldas. Quando veio morar no Rio de Janeiro, Emília construiu 2 creches em 2 comunidades cariocas, a creche Andorinha localizada na Restinga e a creche Pequena Obra do Presépio no Cantagalo. Segundo críticos da antiga revista O Cruzeiro, Emília, durante o seu reinado como Miss Brasil, recusou todos os convites e contratos comerciais que lhe ofereceram no país e no exterior, continuando sua vida normalmente em sua casa da Rua Carapinima, no Benfica, em Fortaleza. Emília foi uma das Misses Brasil mais discretas, vivendo para a família. Ela tinha o costume de comparecer apenas a festas beneficentes e se recusava a cobrar cachê pela presença. Ela colaborou muito com o trabalho de Eunice Weaver, uma importante brasileira dedicada aos cuidados dos portadores de hanseníase, doença popularmente conhecida como lepra. Emília ficou conhecida por dar exemplo de como usar a beleza com propósito e para transformar o mundo ao seu redor. Com o Miss Brasil, tive a oportunidade de percorrer o meu próprio país, de ponta a ponta. Conheci então Dona Eunice Weaver, com quem colaborei numa campanha de assistência aos Lázaros. Até ao Paraguai eu fui, a fim de participar de um desfile de modas de caráter beneficente. Às vezes me senti cansada, mas bastava olhar para Dona Eunice e logo recuperava as forças. Deus recompensou depressa as minhas canseiras, fazendo-me encontrar a felicidade. São sempre boas as experiências que enriquecem a vida da gente. Ser Miss é uma experiência que dura 1 ano, numa idade em que cada ano vale por 10. Do ponto de vista financeiro, não direi nada. Não recebi muito dinheiro, mas aconteceram coisas maravilhosas. Ganhei muitos presentes. Vale a pena ser Miss, sim. Pelo carinho do povo, pelas boas amizades, pela oportunidade de fazer o bem, cooperando com uma mulher extraordinária, como Dona Eunice Weaver. E ainda porque foi como Miss Brasil que acabei conhecendo o homem a quem amo e que é hoje o meu marido. Vale a pena, sim. Ela foi homenageada pela organização do concurso de Miss Ceará em 2015. Emília faleceu no dia 4 de fevereiro de 2022, em decorrência de complicações de um AVC. Enquanto estava hospitalizada, adquiriu uma infecção e pneumonia. Ela não queria ser entubada. O velório foi realizado no cemitério São João Batista, em Botafogo. Depois seu corpo foi cremado e as cinzas jogadas no mar, como era seu desejo.